Nesta manhã, o nosso encargo é dar uma palavra de fundamentação em relação ao nosso viver cristão bíblico na igreja. Estamos hoje vivendo a vida da igreja aqui em Uberaba e nosso desejo é que todos os irmãos e irmãs possam andar de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Temos muitas práticas bíblicas que fazem parte do nosso viver da igreja. No passado já demos a palavra sobre a realidade da ceia do Senhor, de partir o pão, o que representa, quais são os símbolos aqui que mostram a realidade espiritual que nós temos em Cristo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que geralmente não falamos tanto, mas é necessária essa palavra, uma palavra sobre dízimos e ofertas. Irmãos, nós não temos o costume de falar repetidamente sobre esse assunto, não temos o costume de ficar cobrando os irmãos em relação a dízimos e ofertas. Nós devemos ter um coração voluntário em relação a honrar a Deus com tudo aquilo que nós ganhamos, mas não podemos deixar de falar uma palavra sobre dízimos e ofertas, porque é o que a Bíblia nos ensina. E nós também não queremos privar a igreja de ser abençoado por Deus na sua vida espiritual, na sua vida financeira e na sua vida humana. Então, temos também a responsabilidade de ministrar a igreja de acordo com o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto de dízimos e ofertas. Esse é um tema um pouco complicado de abordar, porque, infelizmente, vemos algumas situações no cristianismo que envolvem comercializar a palavra de Deus. Alguns líderes acabam oprimindo o rebanho, acabam gerando uma carga sobre as pessoas, exigindo que paguem o dízimo, que ofertem, e muitos, ou alguns, acabam se enriquecendo pessoalmente por meio de uma exploração do rebanho, exigindo que os irmãos paguem. Esse não é o caminho que a Bíblia nos ensina. Ninguém pode dominar o rebanho, nenhum líder pode mandatoriamente exigir que os irmãos ofertem ou que os irmãos deem o dízimo. Cada um precisa ter o discernimento e o sentimento diante do Senhor em relação a essa prática. E também aqui na igreja nós não promovemos toda reunião a questão de ofertar ou dizimar. Claro, em eventos especiais, quando nós temos alguma necessidade, nós sempre promovemos as necessidades para dar a oportunidade dos irmãos ofertarem, mas no dia a dia nós não temos, na nossa prática, toda reunião ficar pedindo oferta para os irmãos ou pedindo dízimo. Mas a Bíblia nos ensina sobre o dízimo e nos ensina sobre a oferta, e isso que nós queremos trazer para os irmãos hoje. Então aqui nós queremos ensinar biblicamente o que a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas. E os irmãos podem ter a tranquilidade na consciência que os dízimos e ofertas aqui na igreja são administradas com muito temor diante do Senhor. Existe transparência também. Todo fechamento de mês, postamos ali no gasofilácio o relatório financeiro prestando conta de todas as entradas e todas as saídas de caixa, para que todos os irmãos tenham essa tranquilidade e tenham essa visibilidade em relação a como a igreja está administrando os dízimos e ofertas que entram no caixa da igreja. E nós administramos com muito temor diante do Senhor, porque é a casa de Deus. É a casa de Deus. Então, nós queremos deixar claro que o coração nosso em relação a dizimar e ofertar é para que nós sejamos obedientes ao que o Senhor deixou na palavra e sejamos fiéis a Deus. Então, de onde vem o dízimo? Quem estabeleceu o dízimo? O dízimo quer dizer a 10ª parte, 10%. Antes mesmo da lei que Deus deu ao seu povo por meio de Moisés, nós temos uma referência sobre o dízimo.
Em Gênesis 14, 18, Abraão dizimou. Aqui diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. De tudo que ele tinha ali, tinha ganho, ele deu 10% para Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Representa Cristo. Então, mesmo antes da lei mosaica ser dada ao povo, a lei que Deus deu por meio de Moisés, já havia estabelecido a prática do dízimo. Abraão, o pai da fé, dizimou. Ele deu 10% a Deus. E também nós vemos que Deus estabeleceu na sua lei, em Levítico, esse princípio. Então, Levítico 27, versículo 30, diz: Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. O dízimo é santo ao Senhor, é algo devido ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então Deus estabeleceu aqui o mandamento para o seu povo em relação ao dízimo ser santo ao Senhor. É separar 10% do que o povo tinha para dar ao Senhor. Tem uma terceira passagem, essa passagem é muito direta e muito profunda, que fala sobre os dízimos e ofertas, que está em Malaquias 3, de 8 a 11. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós queremos falar de 5 princípios em relação ao que Deus estabeleceu sobre o dízimo. O Senhor foi muito forte aqui, dizendo que o povo estava roubando Deus na questão dos dízimos e ofertas. Isso quer dizer o quê? Que dízimo é dívida. O dízimo não é nosso. O dízimo é do Senhor. Por que Deus falaria de uma maneira tão forte: estáis roubando? Porque não é nosso. A 10ª parte é do Senhor. É entregar a Deus o que é dele. E aqui fala sobre trazer todos os dízimos, ou seja, não podemos reter os dízimos. O dízimo de todos é importante. De todos e na totalidade. Podemos pensar: eu vou dizimar, mas eu vou dar um desconto no meu dízimo. Eu vou dar 5%. Dízimo é dízimo, irmãos. Devemos trazer todos os dízimos. Alguns podem falar: eu não sou dizimista, mas eu sou alguém que oferta. Eu sou ofertante. Ofertar é muito bom, mas oferta é dar. Dízimo é dívida. Oferta é além do dízimo. Então aqui não podemos roubar a Deus. E tem um irmão muito experiente na palavra que falou algo muito interessante que eu absorvi no meu coração. Não podemos roubar de nós mesmos. Por quê? Porque tem uma bênção prometida por Deus em relação ao dízimo.
O que o Senhor fala aqui? Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, dar o dízimo está relacionado a ser abençoado por Deus. Quem não deseja a bênção de Deus? Eu desejo a bênção de Deus. Aqui tem a ver com uma promessa relacionada a uma dívida que nós temos com o Senhor. Então, quando nós não damos o dízimo, na verdade, estamos nos privando da bênção que Deus quer nos dar. Além de roubar a Deus, estamos roubando a nós mesmos, porque Deus quer nos abençoar, mas Ele nos abençoa baseado na obediência à palavra que Ele nos deixa. E aqui fala sobre trazer os dízimos à casa do tesouro, ou seja, para irmãos que reúnem na igreja, é entregar na caixa de oferta. Ou, hoje em dia, fazer o Pix para a conta da igreja, porque existe uma tesouraria da igreja que cuida dos mantimentos da casa do Senhor. Alguns podem pensar, não, eu controlo o meu dízimo, eu defino para onde vai. Mas aqui fala sobre trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Se existe algum receio em relação ao uso do dinheiro, os irmãos podem vir conversar conosco. A tesouraria da igreja é administrada com transparência. Nós queremos que todos os irmãos tenham uma consciência tranquila em relação à administração das finanças da igreja. Realmente, podem ter traumas de alguns irmãos que têm receio de como vai ser usado o dinheiro e retêm o dízimo porque não sabem como vai ser usado, e acabam tendo essa restrição. Isso é compreensível. Mas, irmãos, aqui na igreja, nós trabalhamos com transparência e podemos ofertar com gratidão e com confiança de que o Senhor está cuidando de todas as finanças da sua casa. Então, essa é uma questão também que às vezes afeta a consciência dos irmãos. Nós queremos deixar os irmãos tranquilos em relação a isso. Por isso que nós postamos ali o relatório financeiro, para que todos enxerguem. Isso é transparência. Então tem uma promessa relacionada ao dízimo. É a bênção dos céus. Alguns irmãos podem falar, mas não sobra nada. O que eu ganho é tão pouquinho e não sobra nada. Não dá nem para pagar minhas contas. Eu quero ler um versículo em Provérbios 3, 9 a 10, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Dízimo não é sobra, dízimo é primícia. É separar primeiro o que é do Senhor. Não é dar as sobras para Deus. Recebeu o teu salário, recebeu a tua renda. Aqueles que são autônomos, recebeu um dinheiro de uma venda, separa já os 10% e dá ao Senhor. É primícia, não é sobra. Irmão, se nós gerenciarmos os dízimos baseados na sobra, realmente não vai sobrar nada, irmãos, porque a gente come toda a semente. Precisamos separar o que é de Deus e crer que tem uma promessa de bênção associada a nós sermos fiéis ao Senhor. Aqui fala novamente: se encherão fartamente os teus celeiros. Nós somos um povo que vive por fé, não baseado no que nós vemos, vivemos por fé. Eu posso dar um testemunho pessoal, irmãos. Eu tenho sido abençoado por ser fiel nos dízimos e nas ofertas. O Senhor abençoa todos aqueles que têm esse coração. Esse é o mandamento que o Senhor deixa na sua palavra. Dízimo é primícia, dízimo é dívida. Alguns irmãos podem falar, mas irmão Davi, isso tudo está no Antigo Testamento, estamos na Nova Aliança, estamos na Era da Graça. Isso, na verdade, não tem a ver com a realidade do Novo Testamento. Alguns irmãos podem pensar dessa maneira. Eu quero mostrar para vocês o que Jesus falou sobre os dízimos no Novo Testamento. Mateus 23 é uma passagem muito dura que Jesus está falando contra os fariseus e escribas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Prestem bem atenção para essa uma parte. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui o Senhor não estava criticando o fato dos fariseus darem o dízimo, e sim que eles davam o dízimo, mas ignoravam outras questões fundamentais da prática das verdades, que era justiça, misericórdia e a fé. O certo é praticar a justiça, misericórdia e a fé e também dizimar. O Senhor não está condenando o dízimo aqui. Ele está dizendo, vocês dizimam, mas vocês estão deixando de lado a justiça, a misericórdia e a fé. Façam tudo de acordo com a palavra de Deus. E outra coisa, para a nossa realidade, não adianta você dar o dízimo e ignorar o restante das verdades. Nós não podemos também subornar a nossa consciência achando que dando o dízimo estamos isentos de praticar todas as verdades que o Senhor deixa na Bíblia. O dízimo faz parte de uma das práticas das verdades, mas nós devemos ser justos, devemos ser misericordiosos, devemos ser homens e mulheres de fé. A palavra de Deus existe para ser cumprida na sua totalidade. Não podemos escolher, eu vou seguir essa parte da Bíblia, mas essa parte não é tão importante. Toda a palavra de Deus é importante. Os irmãos dizem amém a isso? Os fariseus dizimavam. E o Senhor disse em Mateus 5:20, esse versículo eu trago desde a minha infância, que tem me guardado em relação a dízimos e ofertas. Porque eu sei, pelo ensino da Bíblia, que os fariseus dizimavam. E o Senhor diz em Mateus 5:20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esse versículo é muito forte, irmãos. É muito forte. Os fariseus dão 10%. E aqui o Senhor fala sobre a nossa justiça excederem muito a dos escribas e fariseus. Em Lucas 18:11, nós vemos o caso de um fariseu que orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esses religiosos hipócritas davam o dízimo. Quanto mais nós, irmãos, que não queremos ser hipócritas, nós queremos ser irmãos e irmãs que vivem a realidade da palavra de Deus na igreja. Isso é para expor o nosso coração ao ensino da Bíblia. Então Jesus falou sobre dar o dízimo, mas não é porque nós somos dizimistas que isso nos dispensa de ser cristãos que praticam todas as outras verdades fundamentais na Bíblia. Temos que praticar tudo que a Bíblia ensina. Por que é difícil a gente dar o dízimo? É fácil dar 10%? Não é fácil, irmãos. Se for ver, é uma parte considerável. Mas depende também do nosso coração. Quem é a origem de tudo aquilo que você ganha? É você mesmo? O seu trabalho é fruto da sua própria força? Claro, nós trabalhamos, nos esforçamos, somos diligentes, mas nossa origem é o Senhor. Tudo que nós temos vem de Deus. 1 Timóteo 6:6-10 fala do perigo do amor ao dinheiro. Muitas vezes aqueles que criticam o dízimo não são dizimistas. Talvez queiram argumentos para ficarem tranquilos na consciência de que não precisam dizimar. Talvez porque são apegados ao dinheiro ou têm algum problema em relação ao seu coração. Mas olha o que diz 1 Timóteo 6:6-10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição.
Presta atenção nessa parte. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha a seriedade de ter amor ao dinheiro. Tem um versículo bem conhecido em Mateus 6, que eu queria ler para os irmãos. Ninguém pode, versículo 24 de Mateus 6, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não tem como amar o dinheiro e amar a Deus ao mesmo tempo. Ou nós amamos o dinheiro ou amamos a Deus. Agora, tem problema ganhar dinheiro? Não tem problema ganhar dinheiro. Tem problema ser rico? Não tem problema ser rico. Tem problema amar as riquezas. E ter um coração corrompido em que estamos idolatrando as riquezas ou a perspectiva de virar rico. Olha só o que diz 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Para aqueles que têm dificuldade e que amam a riqueza é instável. Mas depositem a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A questão é não amar o dinheiro. Tem irmãos que têm bens materiais, mas são consagrados ao Senhor e usam tudo o que têm para benefício do reino de Deus, porque o coração deles não está tomado pelo dinheiro que eles têm. E quantas pessoas, milhões de pessoas, não ficam na busca dessa perspectiva de virar rico algum dia? Isso é uma armadilha. Não tem problema ter dinheiro, tem problema amar o dinheiro e se apegar a ela de maneira que se torna um ídolo em seu coração. Deuteronômio 8, 17 e 18. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza. O Senhor é a nossa força, a nossa fonte é o Senhor, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, o dízimo é um ensinamento bíblico. Deus estabeleceu o dízimo. Separar 10% do que nós ganhamos e ofertar ao Senhor. De maneira prática, como geralmente nós fazemos? Para aqueles que recebem mensalmente alguma renda, caiu na conta, já separa os 10% e oferta. Aqui na Igreja Uberaba tem duas maneiras de ofertar o dízimo. Uma é colocando dinheiro nas caixas de ofertas, nós temos aqui na chácara e também no local de reuniões, e outra maneira é fazer transferência via Pix ou TED para a conta da igreja. Isso é prático. E separa. Cai o dinheiro, já separa e oferta. Se esperar pagar todas as suas contas e ver o que sobra, irmãos, não vai sobrar. Porque nós temos múltiplas necessidades financeiras. Em relação a ofertas é além do dízimo. Tem a ver com necessidades especiais que surgem na casa de Deus, no reino de Deus, e Deus levanta no coração de alguns o desejo de ofertar. 2 Coríntios, capítulo 8, 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Os irmãos
eram pobres, não tinham muitos recursos, mas quiseram participar dessa oferta e receberam uma superabundância de riqueza. Porque eles testemunhou na medida de suas posses e mesmo acima deles se mostraram voluntários. A questão de oferta é um coração voluntário. Ninguém é forçado a ofertar. É um coração voluntário, irmãos. E é na medida das suas posses. É difícil ofertar o que você não tem. Oferta baseada no que você tem. Deus não vai te forçar a ofertar o que você não tem. Mas do que você tem, você pode ofertar. Da mesma maneira, o dízimo é baseado no que você ganha. Se você ganha 1.000, é 100. Se você ganha 10 mil, é 1.000. Se você ganha 100 milhões, são 10 milhões. É baseado no que você recebe. Jamais podemos colocar uma sobrecarga sobre a igreja em relação a dar além das posses. Claro, alguns irmãos têm experiências extraordinárias, milagrosas, ofertam por fé, mas é uma experiência pessoal de cada um. Em relação ao ensino da palavra, é ofertar de acordo com as suas posses. Não é nada além daquilo que você recebeu. Você não pode ofertar aquilo que você não tem. Para alguém ofertar 10 mil, tem que ter mais do que 10 mil, os irmãos entendem? Para ofertar 100, você tem que ter mais que 100. Também você não vai criar uma dívida para você ofertar, não. É do que Deus te dá por meio do teu trabalho, ou por meio de uma venda, ou por meio de alguma transação. É o que é devido a Deus. Mas tem uma experiência que nós precisamos ler que nos leva também a saber que nem tudo segue a lógica. Lucas 21, 1-4. E essa história fica de testemunho para todos nós. E cada um guarde no coração o que isso significa. Ontem nós demos a palavra sobre o coração. Depende do nosso coração. Irmãos, Deus vai cuidar de nós. Deus não cuida dos pássaros? Deus não cuida dos seus filhos? Ele sabe até a quantidade de fios de cabelo que você tem. Você acha que Deus vai deixar você passar necessidade, você sendo fiel a Ele? Deus cuida de seus filhos. Passamos por tribulações, por provas, mas o Senhor jamais desampara os seus filhos. A oferta da viúva pobre. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. Ali era um espetáculo público, os ricos depositando no gasofilaço. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu tenho certeza que Deus cuidou dessa viúva. Deus olha o coração. Deus não olha valor, Deus não olha quantidade, Ele olha o nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E para finalizar, irmão, nós temos que aprender a dar com alegria. 2 Coríntios 9, 16-15, essa é uma passagem bem conhecida dos irmãos, mas é adequada para encerrar essa parte de ministração da palavra. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Não podemos ofertar com tristeza no coração, nem pressionado. Irmãos, nós temos que ofertar com coração alegre, voluntário. Ninguém vai te pressionar para ofertar. Isso é entre você e Deus. O que nós fazemos na igreja é apresentar as necessidades, cada um contribui de acordo com o que Deus dá ao sentimento no seu coração. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, o qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos,
mas também redunde em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Irmãos, contribuir é graça, é bênção. É isso que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja. E cada um considera diante do Senhor como tem sido a realidade sua em relação à gestão do que Deus te deu. Deus te deu recursos de acordo com a medida que você tem. Vamos ser fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, nós não temos nenhuma forçação de barra na igreja. Ninguém vai ficar te cobrando se você dizimou, se você ofertou. Nós não publicamos a lista de ofertantes, isso segue o princípio que uma mão faz, a outra não sabe. É entre você e o Senhor. E o Senhor sabe o teu coração, o Senhor sabe a sua realidade. Mas vamos ser fiéis ao Senhor. Nós queremos dar oportunidade de Deus abençoar vocês. E Deus abençoar a igreja. E que essa palavra sobre dízimos e ofertas venha com leveza para todos nós. E com alegria nós podemos honrar o Senhor no que é devido a Ele. E podemos experimentar dessa graça superabundante. Irmãos, eu sou testemunha de que, sendo fiéis ao Senhor, o Senhor cuida de nós em tudo, irmãos. Vamos ser fiéis ao Senhor.